energia solar por termoeletricidade. Já ouviu falar? Vamos falar um pouco de ciência. Me chamo Henrique Alencar, estou concluindo meu doutorado em engenharia mecânica e tem 10 anos que eu estou pesquisando sobre uma coisa bem específica, que é uma forma de geração de energia elétrica utilizando o sol, mas é diferente da energia fotovoltaica que você está acostumado. Vamos ver como é que isso começou? Lá no meu mestrado, numa aula de instrumentação, eu aprendi sobre um fenômeno que é usado para medição de temperatura. O fenômeno dos termopares é o efeito Seebeck. E aí eu perguntei ao professor, mas o efeito Seebeck ele converte diferença de temperatura em tensão elétrica. Se tem tensão elétrica não dá para alimentar uma carga? Ele disse, não, mas a corrente é muito pequena. E eu disse, vamos investigar? Vamos. Então ele se tornou meu orientador e a gente fez a pesquisa. E aí nosso primeiro artigo foi esse aqui, ó. Em 2015 eu fui apresentar esse artigo na Itália. E foi mais ou menos essa história que a gente contou nesse artigo. Aqui eu trouxe a caracterização de uma célula termoelétrica para geração de energia elétrica. Fiz uma revisão bibliográfica e aí falei sobre essa montagenzinha aqui. A gente tem um controlador de temperatura que utiliza 2 células de Peltier para resfriamento e também eu tenho uma fitazinha resistível para aquecimento. Então esse sistema foi monitorado através dessa interface de análise de dados. Aqui eu faço a leitura das temperaturas e aqui eu faço o acionamento dos controladores que vão decidir qual temperatura o sistema vai chegar. E essa aqui é uma foto térmica da análise em tempo real da medição do sistema. A montagem ficou basicamente isso aqui. Eu tenho um resfriadorzinho controlado por um sistemazinho, um circuitozinho eletrônico. E aqui eu tenho 2 células de Peltier resfriando tudo. E aqui eu tenho aquela fitazinha térmica também utilizando um controladorzinho que faz o aquecimento. E aqui no meio eu tenho a célula termoelétrica que eu vou usar para analisar o comportamento da tensão elétrica. É uma célula de Peltier igual a essas outras, só que agora usada no fenômeno reverso. Aqui ficou a foto da montagem completa e aqui está a resposta, os gráficos. Consegui, através desse sistemazinho controlado, produzir formas de onda de variação de temperatura. Aqui é um degrau, aqui é um senoide, aqui é um triângulo, né? Então, com esse desempenho, eu consegui manter a temperatura do jeito que eu queria, obviamente dentro de uma faixa específica de temperatura. E aí eu obtive resultados interessantes e isso aí foi a minha qualificação do mestrado. E aí na sequência, eu terminei meu mestrado e o resultado a gente compilou aqui nesse livro. Então, esse livro está disponível à venda, tá aí o link embaixo. Vá lá dar uma conferida. Então, nesse livro, eu conto a história com bem mais detalhes. Tá aqui a revisão bibliográfica completa. Também fiz a fundamentação teórica, explicando um pouco mais detalhado quem são os efeitos Peltier, o efeito Seebeck, e conta até a história de onde veio esse bendito efeito Seebeck, quando foi que ele foi descoberto e como ele foi descoberto. E aqui a patente da primeira célula termoelétrica que utiliza semicondutores, até chegar a esse formato da célula que a gente compra hoje em dia, os módulos de Peltier. Mas a gente usa hoje em dia isso em quê? São aqueles geláguazinhos que não tem compressor, aquele geláguazinho eletrônico. Essa água é resfriada através desse sisteminha, efeito Peltier. E aqui eu expliquei com mais detalhes, a célulazinha de Peltier está aqui. Essa aqui você compra por R$30 no mercado, que é uma peça de reposição do gelágue eletrônico. E aqui o sistema de aquisição, utilizando as interfacezinhas de aquisição de dados para leitura e escrita de informação, né? Que eu também precisava escrever a informação naquelas placazinhas de controle para dizer qual temperatura era para chegar ao sistema. Aqui o sistema, o diagrama de blocos em malha fechada, retroalimentado para o controle de temperatura atuar com mais precisão. Utilizei o controle PID. Aqui a foto passo a passo da montagem da estrutura. Como é que ela ficou no final, o posicionamento dos termopares para fazer a leitura da temperatura. E aqui o esquemático da montagem, como foi que ficou. Fiz a calibração dos termopares, a interface está bem mais caprichada, com mais detalhes, fazendo a leitura das temperaturas e a medição da tensão e da potência.
tudo completo. Encontrei até um fenômeno interessante, que quando você insere uma carga no sistema, ela promove um efeito reverso. E aí eu consegui fazer esses desenhos. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só que legal. Até um certo valor de temperatura, no caso 60 graus, eu consegui manter o sistema perfeitamente bem desenhadozinho com a forma de onda que eu queria. Aqui um degrau, aqui um triângulo e aqui uma senoide. Então o sistema ficou com o controle perfeito de temperatura, desenhando a forma de onda que eu quisesse. E aqui a forma de onda da potência e da tensão elétrica, já do módulo termoelétrico, alimentando uma carga resistiva. Então o comportamento aí todo analisadozinho. E é lógico que a gente brincou com esse sistema, fez várias análises sobre a variação da potência com relação à diferença de temperatura e tudo mais. A gente conseguiu identificar o deslocamento do coeficiente de Seebeck. Quando a gente mantém a mesma diferença de temperatura em regiões diferentes, aqui ó, a linha vermelha é o aquecedor, linha azul é o resfriador e o verde é um menos o outro, é a diferença de temperatura, subtraindo um do outro. Então mantive a mesma diferença de temperatura de 20 graus em regiões diferentes, tá vendo? Ó? Foi aqui de 20 a 40 e aqui de 75 a 95 graus Celsius. E aí a gente conseguiu identificar a variação do coeficiente de Seebeck conforme se varia também a região de temperatura onde está sendo feita a análise. Foi bastante interessante essa pesquisa, bem completo. E como eu estava tratando da caracterização de uma célula termoelétrica como gerador de energia elétrica, eu tive que fazer análise como gerador, né? Então eu tracei a curva de potência, fiz as medições de resistência, corrente e tudo mais. Com essa análise a gente chegou ao resultado de que para uma carga de 5 ohms resistiva e uma diferença de temperatura de 40 graus Celsius, a gente conseguiu produzir uma potência de 242 miliwatts. Então foi um resultado interessante. Terminei o mestrado, fui fazer outras pesquisas. Como orientador de projetos de pesquisa, a gente escreveu esse artigo aqui, ó, o estudo da viabilidade energética da energia solar no sertão da Paraíba, em comparação com as principais formas de geração de energia elétrica. Então, na minha intenção de aproveitar mais o sol da região que eu moro para produzir energia, então a gente fez essa análise de como é a geração de energia no Brasil e tudo mais, a evolução ao longo dos anos, a mudança dos preços dos painéis fotovoltaicos, a capacidade de geração dividida por estado e a quantidade de usinas. E aí fez uma análise bem completa, o potencial de geração de energia solar do Brasil pela quantidade de radiação. Abordamos outras tecnologias de geração de energia elétrica proveniente do Sol. Aqui, por exemplo, a torre solar. Aqui são vários espelhos que concentram o Sol várias vezes no mesmo ponto. E aqui eu consigo atingir temperaturas de até 900 graus Celsius e produz energia elétrica através de turbina a vapor. Comparei a capacidade de geração do Brasil com outros países que já produzem energia elétrica proveniente do Sol, como a Espanha. E tanto é que de lá para cá a gente aumentou bastante a quantidade de geração de energia elétrica. Então essa pesquisa estava bem no caminho do que estava acontecendo no mundo. E aí eu comecei o doutorado. Como o meu mestrado foi em engenharia elétrica, eu estava tratando do módulo termoelétrico como gerador de energia elétrica e fiz a caracterização dele. O doutorado é em engenharia mecânica, então eu estou produzindo uma fonte de diferença de temperatura capaz de acionar o módulo termoelétrico para a geração de energia elétrica. E aí eu já sabia que queria trabalhar com o Sol, porque eu moro numa região que possui uma grande radiação solar, e agora eu precisava de uma fonte passiva de resfriamento. E aí eu tive uma ideia super legal de duas formas de geração de temperaturas diferentes, passivas e com fenômenos naturais. Então o aquecimento por concentração solar, que não é novidade, e outra coisa que também não é nova, mas que não se tinha tratado sobre isso nesse assunto, que é o resfriamento geotérmico. Isso. Estacas geotérmicas são usadas na construção civil para estabilizar a temperatura da estrutura de ferro dos prédios, dos edifícios gigantes aí. A gente teve a ideia de pegar essa tecnologia de estacas geotérmicas e utilizá-la para resfriar o sistema
do gerador termoelétrico. E aí eu coloquei essa ideia nessa patente, foi depositada essa patente, ainda não está registrada, demora muito no Brasil a finalizar esse processo, mas está aí registrada essa patente, onde a gente propõe um gerador que utiliza concentrador solar e utiliza resfriamento geotérmico para promover uma diferença de temperatura nos módulos termoelétricos. Então pronto, patente registrada, vamos pesquisar. E aí a gente passou os anos pesquisando e chegamos ano passado, 2022, foi apresentar esse artigo em Nova York, onde eu tenho a proposta de um gerador termoelétrico de estado sólido com uma fonte de calor passiva e renovável. Então nesse artigo eu explico o fenômeno da termoeletricidade com um desenhozinho que eu fiz, onde eu tenho aqui a junção de dois metais diferentes e eles têm nas suas extremidades um aquecedor e um resfriamento por outra fonte de calor distinta. Então nessas condições eu consigo fornecer energia para uma carga. Eu fiz esse desenho porque o efeito Seebeck ele só trata da diferença de tensão, né? É uma diferença de potencial. E aqui eu estou tratando da produção de potência elétrica. Então coloquei uma carga elétrica, uma lâmpada. Por isso eu tive que fazer esse desenho aí, diferente dos que tinham nos outros artigos. Então fiz análise matemática e aí mencionei essa usina que começou a funcionar aqui no Brasil em março de 2022. Então essa usina está lá em São Paulo, isso aqui é o Rio Paraná, ó. Lá onde o Paraná se junta com São Paulo, tem essa usina heliotérmica, é a primeira usina heliotérmica do Brasil. E ela traz a tecnologia de concentradores parabólicos para elevação de temperatura e ela consegue produzir 500 kW, né, de potência. E ela utiliza aquela mesma tecnologia da torre solar que eu mostrei, que pega as altas temperaturas e aciona turbinas a vapor. Então aqui eu bolei um fluxograma para explicar melhor como ficaria essa combinação de tecnologias. Tem aqui em cima o concentrador solar e aqui embaixo o resfriador geotérmico. Então essa tecnologia geotérmica é simplesmente que no subsolo, com profundidades abaixo de 3 metros, 3, 4, 5 metros de profundidade, a temperatura se mantém constante o ano inteiro, numa temperatura de aproximadamente 20 graus. Então vamos citar um exemplo, tu mora num lugar que neva, e aí enquanto está nevando a temperatura está lá 5, 10 graus negativos, você cava o chão e a 3, 4, 5 metros de profundidade a temperatura está lá 20 graus Celsius positivos. Agora na outra época do ano, verão, 35, 40 graus de calor. E aí você cava 3, 5 metros de profundidade, 20 graus Celsius. Então essa tecnologia ela já vem sendo explorada para condicionamento de edificações. E por que não utilizá-la para drenar calor dessa maquininha geradora de energia elétrica. Então essa foi a ideia que a gente teve, de juntar essas duas tecnologias que são passivas, são naturais, são fenômenos naturais e vão ativar a termoeletricidade, que também é um fenômeno natural. E a gente fez uma boa revisão bibliográfica para extrair valores, e a gente pegou os valores que encontrados na revisão bibliográfica e fizemos uma análise computacional do sistema, simulando dissipadores de calor posicionados sobre uma superfície, e também fizemos uma montagem prática desse sistema. Está aqui a mangueirinha branca passando água fria, a mangueirinha preta passando água quente nesses dois dissipadores de calor, e aqui no meio uma célula termoelétrica para produção de energia elétrica. E aqui está a foto térmica do sistema em funcionamento. Aqui amarelinho aqui é o lugar que está passando fluido aquecido, e em azul escuro aqui é o que está passando fluido resfriado. Então, e essa aqui é a análise computacional, a resposta da análise computacional, azulzinho e vermelhinho, promovendo esse arco-íris aqui, esse gradiente de temperatura que é o que a gente precisa. Esse sistema foi monitorado, o sistema físico, né, o real aqui, foi monitorado com o sistema de aquisição de dados,
onde eu tenho a leitura das temperaturas e das tensões e potência do sistema. Então, nesse sistema, está aqui, ó, o comportamento da temperatura, passando um fluido aquecido no dissipador aquecedor e aqui passando um fluido resfriado. E esse preto é o comportamento da diferença de temperatura. Pegamos essa diferença de temperatura e comparamos com o comportamento da potência produzida e entregue à carga. E o comportamento foi semelhante, assim como prevê a equação do Seebeck. E como resultado, essa uma célula termoelétrica promoveu uma potência de mais do que 600 miliwatts. Muito boa essa potência. E com a tensão de 1,6 volts, tudo isso em cima de uma carga de 4 ohms. E hoje a gente está aguardando a resposta de uma nova revista para a submissão desse outro artigo que já tem algumas mudançazinhas com relação a essa pesquisa anterior. Aqui eu fiz um review, né, de alguns artigos sobre a tecnologia da termoeletricidade, alguns artigos sobre concentrador solar, alguns artigos sobre resfriamento geotérmico, e aí eu fiz uma nova estrutura, um novo fluxograma de como a gente quer organizar essas tecnologias. Ao invés de colocar um dissipador de calor aquecedor em cima e um resfriador embaixo, agora eu fiz um sanduíche com 3 dissipadores de calor, porque o calor se irradia em todas as direções. Então a gente vai aproveitar o calor que vai para cima e também o calor que vai para baixo. Então aqui, ó, no meio tem um dissipador de calor aquecedor e aqui em cima e embaixo os dissipadores resfriadores. O sol esquenta o fluido, esse fluido circula pelo aquecedor e volta para o concentrador solar. E aqui embaixo o sistema geotérmico resfria o fluido e esse fluido circula por esses dois dissipadores e volta para o sistema geotérmico. E aqui entre os dissipadores de calor eu tenho as células termoelétricas. Dessa vez eu usei 4 células termoelétricas para aproveitar melhor a área do dissipador de calor. Associei essas células em série paralelo e entreguei essa potência para uma carga resistiva de 4 ohms. Para escolher os valores de trabalho, a gente fez uma revisão bibliográfica de algumas formas de geração de energia térmica por concentrador solar e outros artigos falando sobre resfriamento geotérmico. E aí peguei os valores de temperatura mais conservadores, mais fáceis de executar, como por exemplo esse aquecedor de 80 graus, que é a temperatura que você encontra nesses aquecedor solar de água para tomar banho, que você bota no telhado da casa e esquenta a água para você tomar banho. A temperatura é mais ou menos 80 graus. Mas eu poderia estar trabalhando aqui com outro tipo de concentrador, tipo um concentrador parabólico, que trabalha com 500 graus Celsius, né? Só que para economizar no laboratório a gente usou o mais conservadorzinho. E olha só que resultado interessante. Está aqui a montagem, os 3 dissipadores, a mangueirinha branca passando água fria, mangueirinha preta passando água quente. E aqui no meio as célulazinhas termoelétricas. Aqui a foto térmica, mostrando o comportamento térmico dos dissipadores de calor. Vermelhinho é quente, azul é frio, certo? Então o calor, se eles estão com a diferença de cor muito grande, significa dizer que tem uma diferença de temperatura muito grande entre eles. E é o que a gente precisa para gerar energia elétrica. Está aqui a interfacezinha de aquisição de dados, o sisteminha de aquisição, fazendo a medição das temperaturas em tempo real e também fazendo a medição da potência entregue à carga resistiva. E aí o sistema se comportou dessa maneira, conforme esse gráfico. Aqui a linhazinha vermelha de aquecimento, a linhazinha azul de resfriamento e aqui a linhazinha roxa de potência gerada. E onde foi que a gente encontrou? Lembra que aquela uma célula produziu 600 miliwatts? Se fossem 4 células ia dar 2,4 watts, não era? Mas com essa forma de juntar essas células, ao invés de 2,4 a gente encontrou 3 watts. Então já é uma melhoriazinha significativa com relação à capacidade de geração. Mas o que é que significa 3 watts? 3 watts eu posso comparar aqui com a célula fotovoltaica comercial. Essa célulazinha aqui, ó, que produz 450 watt pico, ela possui 144 células. Então, na ocasião, eu peguei uma célula dessas, peguei a potência que ela gera e peguei a quantidade de células que ela tem e encontrei 3,8 watts. Então, uma célula
fotovoltaica comercial produz 3,8 watts. E o nosso aparato, nas condições mais conservadoras que eu encontrei, produz 3 watts. Então, se a gente elevar aquela temperatura, ao invés de 80, a gente trabalhar com 150 graus, a gente já consegue ultrapassar a capacidade de geração do sistema fotovoltaico. Então, agora, para o final do doutorado, as pesquisas circulam em quantificação. Então, a gente vai fazer um modelo matemático, tanto do aquecedor quanto do resfriador, e cruzar essas informações com o modelo matemático da célula termoelétrica, e a gente vai conseguir quantificar. Tipo assim, eu tenho um telhado de 60 metros quadrados. Se eu colocar esse telhado todo cheio de espelhos concentradores, eu vou conseguir produzir uma temperatura de tantos graus Celsius, a uma vazão de tantos litros por minuto. E aí eu vou precisar de uma estaca geotérmica de tantos metros quadrados, posicionada a tantos metros de profundidade, e a combinação desses dois sistemas vai gerar X watts. Então eu vou conseguir quantificar a capacidade de potência elétrica do sistema baseado nas especificações de área, né? Considerando essas tecnologias que a gente já encontrou, né? Mas aí eu posso usar uma célula termoelétrica melhor, eu posso usar um sistema de transferência de calor melhor, eu posso trocar de sistema de concentrador solar para um sistema mais eficiente, eu posso mesclar o sistema de aquecedor com outros sistemas de aquecimento, eu posso mesclar o sistema de resfriamento com aquecimento da água, de tomar banho. Então existem várias formas de melhorar esse sistema e com certeza são resultados muito promissores. Fica de olho aí, tiver mais dúvidas, entre em contato que a gente vai respondendo e vamos ver no que é que dá aí essa pesquisa. Até mais.